E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa, ainda sobre integração, particularmente no método de integração por substituição, beleza? Agora nós finalizamos esse método e depois prosseguiremos para mais conteúdos nas próximas aulas. Para isso, nessa finalização, vamos utilizá-lo, o método de substituição, para expandir as nossas integrais imediatas. Conhecer, para colocar direto, respostas de integrais como, por exemplo, integral da secante e da cossecante, que em derivação não temos, de forma imediata, a derivada de uma determinada função que dê secante ou cossecante, tá? A não ser que façamos manipulações. E o método da substituição, através de uns artifícios algébricos, que vocês não precisam, se isso no meu olho, que vocês não precisam se preocupar em fazer a todo momento esse artifício, porque vocês vão trabalhar com o resultado das integrais, beleza? Que a gente vai ver agora. Mas é interessante observar, pelo menos, porque nesse processo de artifícios manipulativos, vamos usar o método de substituição, tá? Nos ajudando, inclusive, a praticar esse método. Se liga, eu tenho integral indefinida da secante de x. Vou fazer uma manipulação tal que aconteça o seguinte: secante de x, que é a função do integrando, eu vou multiplicar pela expressão secante de x mais tangente de x. E também vou dividir por isso. Fazendo isso, ou seja, multiplicando e dividindo, eu não estou alterando em nada. Estou multiplicando, na verdade, por 1. Continua sendo essa expressão, só que eu estou escrevendo de uma outra forma. Vezes o dx. Bom, quando eu faço essa multiplicação, o que é que eu tenho? Secante ao quadrado de x mais secante de x tangente de x sobre secante de x mais tangente de x dx, Para obter isso aqui, eu fiz a distributiva, ok? Bom, se chamarmos o da função que está no denominador, da função soma, ou seja, de secante de x mais tangente de x, quem é o du? O diferencial é a derivada dessa soma, ou seja, secante de x vezes tangente de x, mais derivada da tangente, secante ao quadrado de x, vezes o dx, que é o diferencial da função u. Facilmente, fazendo essa substituição, daí o que é que nós teremos? Facilmente, aqui em cima eu tenho exatamente o que? O meu du. Então, isso será a integral de du sobre, aqui embaixo, é o que eu chamei de u sobre u. Du sobre u é a integral imediata, tá? É uma integral indefinida imediata de quem? Do ln do módulo de u mais c. Ponto. Voltando para a variável x, meu povo, isso se tornará ln do módulo de quem? Da secante de x mais tangente de x, mais c com c pertencente a R. Ou seja, toda vez que eu me deparar com integral de secante de x, a resposta será ln da secante, ou melhor, ln do módulo da secante mais tangente. Beleza? Mais uma para a tabelinha. Vocês podem montar uma tabela de integrais indefinidas para terem aí, tá? A partir das nossas aulas. Se liga. Aqui eu farei o mesmo tipo de manipulação, algo similar, tá? Então, eu tenho agora a integral da cossecante. O que é que eu vou ter? Vou reescrever isso, a função do integrando, como cossecante vezes cossecante mais cotangente. E dividir por cossecante mais cotangente. Com isso eu não alterei nada, continua do mesmo jeito. Vezes dx. O que é que acontece então, meu povo? Isso, fazendo a distributiva, tá? A distribuição dos valores, eu tenho cossecante ao quadrado mais cossecante vezes cotangente sobre cossecante mais
cotangente dx. Se eu fizer a substituição, se eu chamar u de cossecante de x mais cotangente de x, o diferencial, ou seja, o du, será qual é a derivada da cossecante menos cossecante vezes cotangente. Qual é a derivada da cotangente menos cossecante ao quadrado de x? Tudo isso vezes dx. Tudo bem? Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas eu vou escrever de novo. Só para deixar bonitinho, o meu diferencial u... Não vou escrever não, vou escrever aqui do lado. Na verdade, eu não vou escrever. Olha só, aqui tem menos, aqui tem menos. Então, du pode ser escrito como menos isso mais isso dx, tá? Botando menos em evidência. Ou seja, isso mais isso dx é igual a menos du. Daí, eu vou ter aqui substituição na minha integral. Eu vou poder substituir e colocar o seguinte. Aqui tem cossecante ao quadrado mais cossecante vezes cotangente. Como aqui tem o oposto disso, isso vai equivaler a menos du sobre u, que isso é o meu u, tá? Ou seja, colocando menos, que é uma constante, menos 1 para fora da integral, isso será menos a integral de du sobre u, que também é ln do módulo de u mais c. Ou seja, isso é menos ln do módulo de cossecante de x mais cotangente de x mais c, com esse c pertencente a r, que é o resultado da integral de cossecante de x. A integral de cossecante de x, então, equivale a menos ln do módulo de cossecante mais cotangente mais c, com c pertencente a r. Isso é integral indefinida. Vamos avançar e ver mais duas. Então, povo, continuando aqui com mais dois exemplos para finalizarmos as integrais imediatas, integrais que outrora eu não sabia diretamente, tá? E agora eu vou ser capaz de colocar direto as suas respostas. Se liga, integral da tangente de x. Como falei nas outras, não temos de imediato uma função que eu derive e dê de imediato tangente, a não ser com manipulações algébricas. Tá? Bom, tangente de x é uma relação trigonométrica que pode ser reescrita como seno sobre cosseno de x, dx. Bom, aqui é mais tranquilo do que o que vimos agora há pouco, tá? Porque se eu fizer uma substituição tal que u seja igual a cosseno, se eu chamar u de cosseno, automaticamente o diferencial u será o quê? Derivada do cosseno menos seno de x dx. Ou seja, seno de x dx é igual a menos du, tá? Logo, como é que fica a minha integral? Isso aqui é o menos du, então será menos, que eu posso pôr para fora, du. U eu chamei de cosseno sobre u. Ou seja, isso dará, como vimos também agora há pouco, menos o ln do módulo de u. Mais c, portanto, será menos o ln do módulo do cosseno, tá? Mais c. Tudo bem? Com c pertencente a r. Ou pode ser ln da secante. Eu vou deixar que vocês pensem, como é ln do módulo da secante. Eu vou deixar que vocês pensem sobre isso, tá? Por que será que também pode ser ln do módulo da secante? Pense um pouco. Pense nas propriedades de logaritmos, tá? Bom, essa é a resposta imediata para a integral da tangente de x dx, tá? Do mesmo jeito, vamos pensar na da cotangente. O que é que acontece? Cotangente eu posso escrever com a relação trigonométrica cosseno sobre seno de x.
Também vou fazer a substituição e agora eu vou chamar U de seno, tá? Porque se eu chamar de cosseno, du não é dx sobre seno, tá? Tem que tomar cuidado com o que você chama, tudo bem? Para fazer sentido. Chamando U de seno de x, automaticamente implica que du será o quê? Cosseno de x dx. Simples. Logo, o que é que aconteceu? Eu obtive a integral cosseno de x dx é o du sobre seno de x é o u. Ou seja, isso será ln do módulo de u mais c, ou seja, ln do módulo do seno de x mais c com c pertencente a L. Ou eu também poderia escrever isso como menos ln da cossecante, do módulo da cossecante, tudo bem? Mais c. Verifiquem por que eu também posso escrever desse jeito. Beleza? Pronto. Findamos e vimos mais 4 integrais imediatas, da secante, da cossecante, da tangente e da cotangente. Próxima aula vamos abordar, começar, equações diferenciais ordinárias, pelo menos uma noção trivial de EDO básica. Tá? Vamos ver EDOs básicas, que são integrações e derivações que nós já estamos acostumados. Beleza? É isso. Curte, compartilha, se não se inscreveu, se inscreve. Até a próxima aula. Grande abraço.